Existem diversas datas em lembrança, em comemoração e de estímulo ao doador de sangue. Uma delas é o dia 14 de junho, na qual nós lembramos o Dia Mundial do Doador. Mas o que é a doação de sangue? Vamos tentar responder algumas questões e alguns mitos sobre esse ato. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, médico hematologista do canal Hemato na Web. Esse mês é um mês muito importante para nós hematologistas, porque além do que a gente já referiu em alguns outros vídeos do canal que você está convidado a ver sobre a conscientização do diagnóstico e do tratamento das anemias e das leucemias, há também no dia 14 de junho o Dia Mundial do Doador. Essa data de grande relevância para nós reforça e incentiva a todos sobre esse importante ato de solidariedade que é a doação de sangue. Muitos mitos e questionamentos são realizados para nós, hematologistas, sobre a doação de sangue. Mas o que é a doação de sangue? Bem, a doação de sangue é um ato voluntário em que é retirada uma quantidade estabelecida de sangue de um doador com a finalidade da doação integrar um estoque. E esse estoque de componentes serão utilizados em pacientes com necessidade de algum componente sanguíneo. E a liberação desse componente sanguíneo do estoque será mediante a uma solicitação de transfusão de sangue. Todas as pessoas podem ser doadoras? Se a pessoa não é portadora de nenhuma patologia crônica que seja impeditiva para a doação, da mesma forma que ela não é portadora também de nenhuma doença que seja transmissível pelo sangue, se a pessoa possui entre 18 anos e 69 anos, haja vista que também podemos ter doadores entre 16 e 18 anos, desde que mediante a liberação dos responsáveis, e tem um peso superior a 50 quilos, a princípio pode ser doador. Ainda que a pessoa tenha esses critérios, não significa que ele será automaticamente doador. Ainda no local da doação, haverá uma série de perguntas, ou seja, uma triagem, além de determinados testes para avaliar se aquele doador está apto ou não a doação. Não. Antes de doar, o candidato à doação é submetido a uma triagem laboratorial que avalia se aquele paciente possui taxas de hemoglobina ou hematócrito em níveis considerados seguros à doação. Se o candidato a doador possui essas taxas em uma região limítrofe ao que é considerado normal, esse doador ele é afastado naquele momento da doação, sendo orientado a não doar, haja vista que a prioridade é garantir a segurança do processo de doação. Não posso doar hoje. Posso doar outro dia? Sim. Algumas situações levam a uma incapacidade temporária, o que a gente chama de inaptidão. Essa inaptidão pode ser momentânea ou definitiva. Ela é momentânea se a pessoa, por exemplo, foi submetida à realização de algum procedimento cirúrgico, se a pessoa foi vacinada recentemente, se a pessoa realizou a tatuagem, inseriu um piercing. Essas são as causas mais comumente notadas na avaliação inicial daquele doador. Por outro lado, existem causas de inaptidão permanente. E as principais, obviamente, são as doenças infecciosas, ou seja, se a pessoa é portadora de hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, esses casos levam a uma inaptidão permanente. Posso doar com que frequência? Bem, os homens podem doar a cada 2 meses. Os homens
podem doar a cada 2 meses, respeitando o limite de 4 doações por ano. Já as mulheres, elas podem doar a cada 3 meses, respeitando-se o máximo de 3 doações por ano. Qual o destino do sangue? Após a doação, o sangue ele é processado e tem os seus componentes separados. Separa-se o sangue geralmente em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e o crio precipitado. Após esse processamento inicial, amostras sanguíneas que foram coletadas no momento da doação são encaminhadas também para a realização de testes. Esses testes incluem testes imunológicos e testes sorológicos. Esses testes sorológicos, uma vez negativo, permitem a liberação daquele componente, que são encaminhados para câmaras especiais. E lá ficam estocadas sob condições especiais de refrigeração ou congelação e serão dispensadas à medida que houverem solicitações. Uma vez o profissional médico solicitou determinado hemocomponente, o profissional do hemocentro busca no estoque esse componente, realiza novamente testes adicionais, só que esses testes são para avaliar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Uma vez os testes sejam negativos, ou seja, não ocorrendo nenhum impeditivo para a transfusão, a bolsa é liberada e o ato transfusional é então autorizado. O doador pode ser chamado mesmo após a doação? Sim. O doador ele pode ser chamado por motivos diversos após a doação. Um deles é que, porque ele tem um tipo de sangue que muitas vezes é considerado raro, de difícil encontrar, esse doador pode ser chamado diversas vezes para doar novamente. Outro motivo que leva o doador a ser chamado pelo hemocentro é a positividade em determinados testes laboratoriais que foram realizados no momento da coleta da doação. Por isso, é importante manter, no caso do doador, o cadastro atualizado e, no momento do preenchimento, preencher corretamente os dados pessoais de identificação e dados de localização, como contato telefônico, endereço. O que é doação de plaquetas? A doação de plaquetas consiste na doação exclusiva desse componente do sangue, ou seja, as plaquetas. Trata-se de um procedimento em que é retirado apenas as plaquetas do doador, para que seja utilizado em pacientes que geralmente necessitam mais desse componente e, dessa forma, garante uma transfusão mais segura para aquele paciente que necessita de transfusão frequente de plaquetas. O processo de doação é similar, ou seja, o doador ele passa pela triagem, passa pela entrevista. Da mesma forma, as amostras de sangue são coletadas para a realização de testes, tanto imunológicos como sorológicos, da mesma forma na doação convencional. O que distingue a doação de plaqueta da doação convencional é que o doador ele é encaminhado para uma sala diferente, onde há uma máquina, ele é conectado à máquina e essa máquina leva à separação daquilo que é desejado. No caso da doação de plaquetas, as plaquetas. A doação de medula é da mesma forma? Não. O processo de inscrição de candidato a doador de medula ele pode até ser realizado no mesmo momento da candidatura também para doar sangue. Porém, o processo de doação de medula é distinto. Uma vez a pessoa mostre a intenção de doar medula, é coletado a amostra de sangue no mesmo momento da coleta da doação de sangue, e essa amostra é encaminhada para um laboratório distinto, um laboratório de imunogenética, onde serão realizados testes para avaliar a compatibilidade do potencial doador. Uma vez esses exames sejam liberados, eles são cadastrados numa base nacional, que no caso do Brasil é o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula.
Uma vez o doador registrado tenha o seu exame similar, ou seja, compatível a um potencial receptor, o doador, ou melhor, o potencial doador, ele poderá ser chamado para realizar testes adicionais. Esses testes adicionais são, primeiro, para confirmar se ele realmente é doador, e segundo, para avaliar o estado de saúde daquele que é potencial doador. Somente assim ele será encaminhado para o centro de doação de medula, onde será então realizado as medidas adicionais para proceder com a doação de fato. Essa foi algumas dúvidas e questionamentos que são diversas vezes levantados para a gente. Se você tinha dúvida e achou que ela foi respondida, comente aí embaixo. Se tem uma dúvida e ela não está presente, comente também. Diga assim, eu queria saber sobre isso. Se a gente avaliar e sua dúvida for pertinente, a gente vai responder com o maior prazer. Veja esse e outros temas também no nosso site, no www.hematonaweb.com. Siga-nos em nossos canais de mídia social, tanto no Instagram como no Facebook. Esse e outros vídeos você pode visualizar no nosso canal no YouTube, no youtube.com/hematonaweb. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele para pessoas que você acha que ele é relevante e achar que vai aumentar o conhecimento dessa pessoa. Não deixando de curtir para que o canal ganhe relevância e esse vídeo seja divulgado também para outras pessoas que tenham interesse semelhante ao seu. Seja solidário, seja doador.